Olá, turma. Pessoal, vamos gravar aqui um videozinho de arte aqui para vocês sobre arte, para que vai ajudar aqui no nosso conteúdo para a nossa N1 do segundo bimestre. O objetivo da nossa aula hoje é compreender o que é intervenção como criação e criação. Bom, gente, a gente vai começando aqui na parte que eu chamo de característica. O que é essas características? Uma das características mais marcantes do ser humano é a criação. Trata da habilidade que o ser humano tem, que torna o ser humano diferente das outras espécies. Então, essas habilidades é a capacidade que o ser humano tem, que o homem tem de criar, tá certo? Isso torna ele totalmente diferente das outras espécies, tá certo? Que existe no planeta. Dando procedimento, aqui nós temos criação artística. O que é essa criação artística? É a construção de um discurso que se constitui de ideias, ou seja, é a necessidade que o ser humano tem de se expressar de algum modo. Então, isso é o que nós chamamos de criação artística. Então, o ser humano ele se expressa de diferentes maneiras. E uma das partes principais que a gente vê a expressão artística é nos desenhos, nas obras de arte criadas por eles, né? Pode ser desenho, pode ser uma poesia, pode ser tem várias, uma música, tem várias maneiras de que o ser humano ele se expressa, tá certo? Então isso é o que nós chamamos de criação artística. Dando continuidade aqui, nós temos aqui a intervenção. O que é essa intervenção, né? Os seres humanos, gente, sempre fizeram intervenções no ambiente, ou seja, eles têm a capacidade de mudar rios em plena floresta. Aliás, tem capacidade de criar casas, né? Fazer casas, prédios, até mesmo uma avenida, uma rua, sei lá. E até mesmo de mudar a trajetória de um rio. Então, isso é o que nós chamamos de intervenção. Essa intervenção ocorre diretamente na natureza, tá certo? E dando procedimento aqui, intervenção, como é aqui na intervenção urbana. O que é essa intervenção urbana? É uma forma que os artistas encontraram para manifestar seus sentimentos, né? Pensamentos através de esculturas, grafite, cartazes, cenas de teatro, dança, música, ao ar livre. Isso, gente, acontece nos centros urbanos, ou seja, uma forma de prender a atenção, chamar a atenção das pessoas em uma cidade, em uma rua, em uma praça. Então, isso nós chamamos de intervenção urbana, tá certo? Dando procedimento aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de grafite. O que é o grafite, pessoal, que foi muito discutido e por muito tempo, né? Em que hoje virou uma obra de arte muito bela. O grafite surgiu na década de 70 em Nova York. Eram alguns jovens que deixavam as suas marcas nas paredes, tá certo? Nos muros das pessoas. Aí, pessoal, esse grafite por algum tempo ele ficou proibido. Ele foi proibido. Mas por que ele foi proibido? Foi simplesmente pelo fato de eles pichar as paredes das pessoas, de sujar o patrimônio público? Nada disso. Ele foi considerado crime pela legislação brasileira porque essa manifestação era considerada como um ato político. Esse foi o que ocasionou a proibição do grafite. Não era pelo fato de ele estar pichando parede de ninguém, não. Era só porque, para a legislação brasileira, como falei para vocês, era considerado crime porque era considerado um ato político.
E vocês sabem, quando mexe com política, aí o bicho pega, né? Porque existem essas rivalidades. Então, por esse motivo, o grafite era considerado como um ato político. Então, ele passou a ser considerado crime e foi proibido pela legislação brasileira. Aí, gente, passando aqui para o que nós chamamos de grafite reverso. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, não sei. Mas, se vocês não tiverem ouvido falar, é muito simples de compreender. O que é o grafite reverso? É uma possibilidade de expressão artística que experimenta novos materiais e maneiras de criar arte. Ela está ligada, pessoal, ao grafite, que o artista remove materiais. Isso aqui, gente, o grafite reverso, é um material que se é tirado, as obras de arte geralmente são feitas em paredes sujas, né? Como que é feito isso? As pessoas vão tirando com jatos de água ou simplesmente com pano molhado. Então, vão tirando aquela sujeira e vão formando desenhos. Então, isso é o que nós chamamos de grafite reverso, porque ele consiste na retirada de material, tá certo? Ou seja, da sujeira que há nas paredes. Pode ser de caverna, pode ser de algum muro, depende de onde tiver. E isso é a fulinge que tem geralmente grudado, né, colado nas paredes, colado nos muros, é um dos materiais em que que os artistas mais tiram para fazer as suas obras de arte, né? Então, eles não podem registrar isso aí, não ficam para sempre. Ele é um grafite que ele não é permanente, tá certo? Ele tem pouca durabilidade por ser um ato de tirar a sujeira, né? E geralmente a sujeira vem e cola novamente, se gruda novamente. Então, para que isso fique registrado, eles tiram fotografias ou então filmam. Então, isso para poder a humanidade ficar ciente de que aquilo aconteceu, então acontece isso. Eles fazem as obras de arte para registrar, ficam registradas em fotografias ou filmagem, tá? Porque isso fique registrado, porque é uma obra de pouca durabilidade, tá certo? Dando prosseguimento, pessoal, coloquei aqui alguns artistas de destaque, como por exemplo, Gabriel Pensador, né, e Alexandre Orion. Alexandre Orion, pessoal, que é um dos autores principais desse grafite reverso aqui. As obras de arte dele, todas são voltadas para o grafite reverso, como eu falei para vocês, que consiste na retirada de materiais em que nós encontramos em paredes sujas, tá certo? E aqui nós temos outro que nós chamamos de Gabriel o Pensador, que é um brasileiro muito conhecido por todos nós, né? Por que ele é um destaque aqui na arte, na intervenção como criação? Porque ele faz críticas a tudo, né? Aos políticos, à música. E ele busca inspiração em muitos outros autores, muitos outros compositores. E essa inspiração, gente, geralmente são ritmos musicais que dá um único ritmo, que é o ritmo dele, né? Ele junta aquela fala, junta aquela melodia e traz para o ritmo dele, Gabriel Pensador, tá certo? Por esse motivo, ele levou um destaque nesse conteúdo que nós vamos abordar para vocês agora nesse bimestre. Então, gente, desde já espero que tenha contribuído para que vocês tenham uma aprendizagem satisfatória e que vocês consigam sucesso agora para nossas avaliações, que vai ajudar bastante vocês. Um abraço e até a próxima.